Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, continuando a nossa série de efeitos e reações da ativação da Kundalini. Nosso vídeo de número 3, onde nós vamos falar da ativação da Kundalini sobre o nosso campo emocional. E diga-se de passagem, não é ainda o mais extraordinário. Você vai ficar surpreendido e surpreendida com o que eu vou te contar nesse vídeo. Mas melhor do que o campo emocional, mais extraordinário, totalmente mágico, é o energético e espiritual. Mas o energético e espiritual eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu vou precisar aprofundar um pouquinho. E esse aqui, ele também vai precisar ser um vídeo mais profundo, porque são camadas e várias camadas que a gente vai precisar conversar nesse bate-papo aqui, ok? Vamos lá, sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Por que a ativação da Kundalini ela é profundamente transformadora nesse ponto? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, padrões que se repetem, padrões de relacionamento, padrões de situação, padrões de amizade, padrões de problemas, qualquer tipo de problema, um problema financeiro, um relacionamento tóxico, uma traição, todas essas coisas que vivem se repetindo, e aí você começa a contar uma historinha pra você de que nada dá certo pra você, né? E entra naquele lugar assim. Isso sempre acontece comigo. Toda vez é isso. Toda vez eu tô revivendo a mesma história e tô revivendo a mesma história. Por quê? Porque existe um padrão de sentimentos e emoções guardadinhas dentro de você, num lugar muito profundo mesmo, que infelizmente há algumas, né, terapias tradicionais não conseguem acessar. Porque são sentimentos e emoções relacionados a coisas guardadas no seu inconsciente, num lugar muito fundo de coisas que você não lembra ou que o seu cérebro, a sua mente, ah, esconde para você não ver como um mecanismo de proteção. Uma situação que fez mal para você, o seu cérebro às vezes te fez tão mal e você nem sabe dessa proporção que ele guarda essa informação de você. É o caso daquela as situações que geralmente o cérebro faz isso é quando a pessoa na infância sofre algum tipo de violação. Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Algumas palavras eu não posso falar aqui no YouTube, mas é uma violação da intimidade. Em qualquer fase da vida é terrível, mas na infância é sem precedentes, né? Isso acompanha a pessoa para o resto da vida. Muitos casos que eu já peguei nos atendimentos de Kundalini era essa a questão da pessoa que desencadeou dezenas e dezenas, centenas de problemas para a vida da pessoa. E na sessão de Kundalini, a pessoa acessou essa memória, acessou o momento em que ela sofreu essa violação e ela não lembrava que tinha sofrido isso. O cérebro dela tinha guardado isso, tinha fechado as 7 chaves numa caixinha de Pandora. Então, a ativação da Kundalini, ela também faz isso. Ela abre a caixinha de Pandora. E eu vou fazer um vídeo falando sobre por que tem algumas pessoas que não estão preparadas para fazer Kundalini justamente por causa disso. Tem algumas pessoas que não estão preparadas para acessar essas memórias, tá? Mas eu vou ter que deixar isso para outro vídeo, senão eu vou ter que me estender muito. E algumas situações que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência e durante a vida toda, vai gerando sentimento de culpa, sentimento de mágoa, sentimento de rejeição, não merecimento, insegurança, vergonha. E essa vergonha, não tô falando da pessoa que é tímida, eu tô falando da pessoa que tem vergonha de si mesma, aquela percepção da sua própria imagem que a pessoa se coloca no pior lugar que você possa imaginar. E isso desencadeia, inclusive, comportamentos autodestrutivos. Porque a pessoa. Isso é pesado, né? Porque a pessoa se odeia, entende? A pessoa tem tanta vergonha dela que ela passa por situações de forma inconsciente, ela vai atraindo situações para a vida dela que reafirmam que ela é uma porcaria, que ela é uma bosta. Então, quando a pessoa tem muito dessa coisa, dessa vergonha, aí vira uma reação em cadeia, porque a vergonha puxa a rejeição, que puxa o não merecimento, que puxa a insegurança, sabe?
que puxa a culpa, que puxa a mágoa. É a vergonha de si mesmo, é esse sentimento da pessoa não ter estima, não ter admiração por ela mesma. Isso aí também é uma reação em cadeia, é um efeito dominó quando a pessoa tem essa questão de vergonha de si mesmo. A pessoa não consegue se admirar, não consegue se olhar com amor, não consegue se acolher, sabe? Dar um autoacolhimento. Então ela se torna uma não merecedora de nada que seja bom. Ela acredita lá dentro que ela é merecedora de todas as coisas ruins da vida. E o nosso mundo interno, a partir do mundo externo, ele precisa de viés de confirmação. Então, se a pessoa acredita que ela é uma porcaria, ela vai passar por situações que confirmam que ela é uma porcaria. Por isso que é tão difícil de sair desses lugares. Por isso que é tão difícil quebrar esses padrões. Então, muitas vezes, você pode estar passando por uns relacionamentos muito destrutivos, muito abusivos, onde a pessoa te coloca assim abaixo do rodapé, entendeu? A pessoa pisa em você, a pessoa te maltrata, a pessoa te humilha, e mesmo que você queira sair dessa relação, você não consegue. É uma coisa assim desesperadora. Por quê? Porque dentro de você, no seu inconsciente, não é para você se culpar por isso. Entende? Eu não tô falando pra você que você tem culpa disso. Isso é inconsciente. Você não tem noção de que é isso que tá acontecendo na sua vida. Então, é importante trazer a luz da consciência, porque senão a gente entra numa narrativa de, quer dizer então que se eu passei por um relacionamento abusivo, a culpa é minha? Não, a culpa não é sua. É o seu inconsciente que está fazendo isso. Porque você não tem consciência de alguma coisa dentro de você que está mal resolvida com você mesma. Então você acaba vivendo essas situações que te destroem no relacionamento, e aí você entra num trabalho, você entra super feliz no trabalho, você conseguiu aquele trabalho dos sonhos, e você dá de cara com um chefe tirano que acaba com a tua vida, que te maltrata, que te humilha, que tem assédio moral, e você vai passando por essas situações horrorosas. Mas é porque o seu mundo interno está te conectando com essas situações que reafirmam aquilo que você acredita sobre você no seu mais profundo inconsciente. Não se esqueça disso. Por mais que você, não, eu quero um relacionamento bom, eu quero um trabalho bom, eu quero ser reconhecida e tudo mais, lá no fundo, lá no inconsciente, em lugares que você não consegue acessar de forma consciente, pode existir essa vergonha de si mesma, esse sentimento de não merecimento, esse sentimento de culpa por alguma coisa. Então a culpa ela também acaba te colocando numa situação que você cometeu um erro no passado, então você é a culpada, você é a condenada e você não merece nada de melhor na tua vida porque você é uma culpada, porque você errou e agora você merece sofrer a vida toda. Isso é um condicionamento que fica dentro da tua cabeça. Algumas pessoas até têm noção dos pensamentos intrusivos, que são os alertas de que isso está rodando dentro do seu sistema interno. Quando você acredita que, mas eu sou burra mesmo. Mas eu sou mesmo muito chata. Mas também, né? Eu não sou uma pessoa interessante. Quem é que vai gostar de mim? Quem é que vai se interessar por mim? Aqueles pensamentos autodestrutivos têm a ver com essa vergonha de si mesma que você carrega e você nem sabe, ok? E fica tranquila, porque eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui uma pessoa completamente autodestrutiva, eu já fui uma pessoa que literalmente tinha vergonha de mim, eu me achava feia, eu me achava desinteressante, eu me achava chata, eu achava que, ninguém me convida pra festa porque eu sou isso. Ninguém olha pra mim na balada, na época que eu era mais nova, né, que eu ia muito pra balada, ninguém olha pra mim na balada porque eu sou feia. Eu tinha síndrome do patinho feio, tá? Eu tinha uma distorção de autoimagem horrorosa. Tanto que eu cheguei a fazer uma avaliação de harmonização facial, que eu queria mudar o meu rosto inteiro.
O meu rosto é assimétrico, assim como o rosto de todo mundo é assimétrico, e eu tinha uns surtos na minha cabeça, assim, de querer mudar o meu rosto inteiro. E depois que eu passei, sempre trago aqui, né, sobre as minhas próprias experiências, depois que eu passei pelo processo da Kundalini, eu mudei completamente a minha percepção de autoimagem. Então, assim, hoje, nesse momento aqui, atual que eu tô falando com você, eu não tenho vontade nenhuma de fazer absolutamente nada no meu rosto. Você pode até não me achar bonita, mas eu me acho, viu? Eu tô muito satisfeita com o que eu vejo no espelho. E é isso que eu desejo pra você também, que você se sinta bonita, que você se sinta bonito, que você se sinta autoconfiante. Certo? Que você, nossa, que você se olha no espelho e você consiga se admirar, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer, eu não conseguia me admirar, ok? Isso é a questão ali da vergonha, da baixa autoestima, que vai desencadeando uma insegurança e tudo mais. E isso está muito relacionado com a vergonha, com a culpa de alguma bosta que você fez no passado. Eu também tinha o chicotinho invisível, sabe? Aquele chicotinho invisível. Ai, porque você fez isso? Aquela lamúria, sabe? Aquele negócio que você fica remoendo dentro da tua cabeça, passa 5, 10, 15, 20, 30 anos e você tá remoendo aquele negócio. Um negócio que ninguém lembra, só você. Só você lembra. Ou então você acha que causou um impacto absurdo e nem foi tão absurdo assim, porque a gente conta histórias, a gente aumenta histórias dentro da nossa cabeça. É claro que nós também temos algumas pessoas, eu já cometi erros graves, né? Inclusive eu tenho algumas questões aí de família mal resolvidas por conta de erros graves que eu cometi. Só que não adianta você ficar carregando essa mochila de pedra, não adianta você ficar carregando essas correntes no seu pé, porque você não pode mudar o passado. E o passado tá no passado. E eu acho muito interessante uma coisa que eu vi, uma frase que eu vi quando eu estava fazendo a mentoria de um outro terapeuta que eu admiro profundamente. Que ele fala assim, e quando alguém tentar jogar na sua cara que você fez, porque você fez isso, porque você é isso, porque você é aquilo, e você tem que colocar na tua cabeça. Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Todo mundo tem o direito de errar e todo mundo tem o direito de mudar e todo mundo tem o direito de fazer uma grande transformação na própria vida. Mesmo que tenha errado. Nossa, mas eu errei muito no passado. Você errou no passado porque você era outra pessoa. Era outra versão sua. Você tinha menos nível de consciência. Existem coisas que a gente faz no passado, por conta do nosso nível de consciência reduzido, que hoje em dia a gente não faria em hipótese alguma. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você expande a sua consciência, você passa a se conhecer, a se compreender e você vai se lapidando e você vai errando menos. Só que, se você entrar nesse lugar de se condenar, se culpar pelo resto da sua vida, a sua vida não anda para frente. Porque a culpa, imagina assim, imagina que você quer chegar no alto de uma montanha, tá? O seu objetivo é chegar no alto de uma montanha. No alto dessa montanha tem uma meta, um sonho, um desejo que você quer realizar na sua vida. Só que você tem que subir essa montanha carregando uma mochila lotada de pedras. Você vai conseguir subir essa montanha? Pode até ser que você consiga, mas vai ser com muito sacrifício, com muita dor, com muito esforço, com muita lentidão. Porque você tá com essa mochila nas suas costas e você não consegue se libertar disso, porque você fica se chicoteando. Você fica remoendo essa culpa dentro de você. E tem uma coisa também que um terapeuta diz, que eu concordo com ele, que é todo sentimento tem fome dele mesmo. Quanto mais você alimenta essa culpa, maior ela fica. E aí você vai se sentindo cada vez menor, cada vez menos merecedor das coisas extraordinárias. Aí as coisas extraordinárias da vida não chegam para você,
Porque você repele. Não, eu sou culpada, eu sou pecadora, eu sou errada, eu não mereço nada disso, eu não mereço o homem bom porque eu já fui promíscua. Sabe? Você já foi aquela safadona de pista, aí só porque você já foi a safadona de pista, você passou o rodo em geral, hoje em dia você tá mais calma, você tá mais tranquila, aí você não pode achar um homem bacana pra você. Sendo que hoje você amadureceu, você tem outro estilo de vida. Igual os homens também, eu peguei um caso desse. O rapaz que ele tinha traído as namoradas quando ele era novinho, 14, 15 anos. E ele carregou essa culpa. Ai, porque eu traí as minhas namoradas, eu traí as minhas namoradas. Ok, você traiu as suas namoradas, ah, tá, né? Errou com elas. O que, que a gente tem que fazer daqui pra frente? Acertar com as próximas. Só que ele vivia se martirizando por causa disso. Consequência, ele conseguiu um relacionamento saudável? Não, não conseguiu um relacionamento saudável. Ele estava sempre caindo em relacionamentos estranhos, relacionamentos esquisitos e até abusivos. Porque o caso dele era o contrário. Era a mulher, geralmente é o homem que é abusivo, né? Mas eu não gosto de generalizar nada, porque existem pessoas abusivas em tudo quanto é lugar. Homem, mulher, em tudo quanto é lugar. Mas ele caía em relacionamentos abusivos porque ele não se sentia merecedor de um relacionamento saudável. Por quê? Porque nos relacionamentos anteriores ele tinha sido um FDP. E aí a gente teve que trabalhar isso nele. Tudo bem, você já foi um FDP, ok? Você não é mais. Hoje você é um cara amadurecido, você tem outro nível de consciência. Hoje você busca realmente uma relação saudável. E você era muito jovem, era adolescente, era bobo. Aí você vai ficar se comparando com uma versão sua de 5, 10, 15, 20 anos atrás? Você vai condenar o seu eu de hoje por causa do seu eu do passado? O seu eu do passado não existe mais. O único eu que existe na sua vida é o de hoje. A única identidade que importa é quem você é hoje. Quem você é hoje? Como que você se olha? Como que você se reconhece? Como que você age? Como que você reage? Como que você lida com as situações? E aí a pessoa quer mudar e não consegue mudar porque fica arrastando essas correntes. Fica presa no passado, tá sempre, ó. Ai, quando eu quase tô conseguindo, aí te puxa pra trás. Quando eu tô quase conseguindo, e aí te puxa pra trás. Um outro sentimento terrível também que as pessoas carregam é a mágoa. Mágoa. A mágoa pesa. A mágoa é um sentimento muito pesado. Muito pesado. A mágoa, ela te adoece por dentro. A mágoa, ela te apodrece por dentro. Porque cada vez que você lembra da pessoa ou da situação que te magoou, você vai, lembra, todo sentimento tem fome dele mesmo. Você vai retroalimentando essa mágoa. E a mágoa, você pode até não acreditar nisso, mas a mágoa, ela te destrói por dentro numa proporção que uma mágoa guardada por muito tempo, de forma muito intensa, pode desencadear doenças. Doenças, que tipo de doença? Doenças autodestrutivas. Sabe aquelas doenças terríveis? Que às vezes você até se questiona, nossa, mas fulano é tão bonzinho. Como é que pode fulano ter desencadeado uma doença dessa? Fulano sempre foi saudável, sempre se alimentou bem. Já vi esses casos. A pessoa que se alimenta bem, que faz atividade física, não sei o quê, tem uma vida assim, naturebona. E desenvolveu uma doença bizarríssima. E aí, quando a gente vai olhar para o histórico dessa pessoa, tá, mas como é que é o mundo interno dessa pessoa? Ah, ela se alimenta bem, não sei o quê, mas tá, o que ela tá guardando dentro dela para ela causar algo tão destrutivo para ela mesma? Por que ela tá se destruindo dessa forma? Porque existem, sim, estudos que mostram, tem estudos sobre isso, estudos que mostram que a manifestação de uma doença no corpo físico é a consequência de alguma coisa nas emoções. Isso não é balela. Isso não é pseudociência. Ok? Então, se você anda guardando muita mágoa dentro do seu coraçãozinho, tá na hora de soltar. Porque quando você solta a mágoa, você fica, ó. Você fica com paz de espírito.
Isso te dá uma paz. Trabalhar a culpa, trabalhar a mágoa, isso vai te trazer uma paz de espírito. Isso vai te trazer uma leveza. Isso vai te deixar mais para cima. Você vai se tornar até mais alegre. Porque a pessoa que guarda muita mágoa, geralmente ela é muito amargurada. Ela é muito frustrada. Você pode perceber uma pessoa reclamona. Você pode perceber que a pessoa, quando ela é muito reclamona, quando ela é muito frustrada, investiga. Investiga por que ele é assim. Geralmente é excesso de mágoas que ela guarda dentro dela. É mágoa do pai, é mágoa da mãe, é mágoa da irmã, é mágoa de um ex-marido, é mágoa de um namorado de não sei quando, é mágoa, mágoa, mágoa. Ela vai guardando, ela vai acumulando mágoas. Olha quanto lixo. Mágoa é lixo. Mágoa é lixo. Você vai sair pela sua vida, coloca isso numa literalidade. Você sai na rua carregando um monte de saco de lixo? Ou você pega o teu saco de lixo e joga onde precisa jogar, se desfaz daquela porcaria? Quando tem alguma coisa que não serve mais na tua vida, material, um caderno velho, um negócio que quebrou, que estragou, você não joga fora? Então, joga fora a tua mágoa também, pô. Joga fora. Você não precisa dela. Você não precisa guardar essa mágoa com você. Se liberta disso. E aí, por que que o processo, depois de falar tudo isso, por que que o processo da Kundalini ele é tão poderoso? Porque eu sei que é difícil. Porque para você trabalhar a culpa, você precisa trabalhar o auto-perdão. E é muito difícil se perdoar pelos erros que a gente cometeu no passado. É muito difícil. Não é fácil. Eu não vou ser hipócrita aqui com você, ok? Então, assim, já passei por tudo isso. Tudo isso que eu tô te falando, já falaram pra mim. Entende? Eu já passei por processos terapêuticos onde eu ouvi isso e fazia muito sentido pra mim. Só que mesmo fazendo muito sentido, eu não conseguia me libertar. Eu não conseguia soltar. Essas porcarias, esses lixos, essas amarras, como é que é o nome? Aquelas bolas de ferro que os desenhos animados têm. Sabe? Essa mochila de pedras, isso é muito pesado. Culpa, mágoa, vergonha, medo, insegurança, baixa autoestima. Tudo isso acaba com a tua vida. Não tem como você ter uma vida próspera, harmônica, alegre, relacionamentos saudáveis, se você estiver guardando esse monte de lixo dentro de você. Como é que você vai ter um relacionamento saudável, você receber amor, se você ficar guardando um monte de lixo dos relacionamentos anteriores? Não faz sentido. E voltando ao assunto, né? Porque esse ponto dos sentimentos e as emoções na ativação da Kundalini, a gente pode falar horas sobre isso, né? E se alguém aí de algum podcast estiver assistindo o meu vídeo, será um grande prazer ir para o podcast para falar só sobre isso. Horas e horas. Um grande beijo a todos os queridos donos dos podcasts que eu assisto. Vai que, né? Enfim. Então, esse processo da ativação da Kundalini ajuda você justamente a liberar esses sentimentos que são tão difíceis, cara. É muito difícil de se libertar de culpa, mágoa. É muito difícil. Dos medos, sabe? Ai, medo do julgamento, medo do que o outro vai falar, e medo de fracassar, medo de dar errado, e medo até do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso. Vou fazer um vídeo só sobre o medo do sucesso. Então, assim, é medo do julgamento, medo do sucesso, e a gente se compara, e tem culpa, e tem mágoa, e tem raiva, e guarda rancor, e ressentimento, e não sei o quê, aí lembra dessas coisas, e fica retroalimentando esses sentimentos. Não, você tem que se libertar disso. Você precisa se libertar disso. Ai, Jéssica, mas é difícil. É difícil. Por isso que eu falo aqui em outros vídeos do canal e eu pontuo muito que, assim, na minha percepção, que já experimentou infinitas ferramentas terapêuticas, para isso aí, para liberar emoção, para liberar mágoa, para liberar culpa, para liberar vergonha de si, para liberar insegurança, tirar esses lixos de dentro do seu mundo interno, pelo menos para mim, a ativação da Kundalini foi a mais poderosa. Nossa, eu tinha síndrome do patinho feio, eu tinha vergonha de mim mesma, eu tinha comportamentos e pensamentos autodestrutivos, eu tinha complexo de inferioridade. Gente, era uma loucura, assim. E isso te coloca em lugares horríveis. Você
acaba trabalhando em lugares horríveis, você tem relacionamentos horríveis, você tem amizades horríveis, você só tem experiência, só tem coleciona experiências ruins na sua vida. Então, assim, mas tudo vem de dentro, sabe? O nosso mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. Se o seu mundo interno tá em paz, tá feliz, tá alegre, tá leve, tá com autoconfiança, o seu mundo externo ele reflete isso. O mundo externo é um espelho do mundo interno. Então, se você está sendo bombardeado assim de situações esquisitas, que parece que está sempre querendo te testar, é para te testar mesmo. É para ver até quando você vai sustentar, até quando você vai carregar essas porcarias que você carrega dentro de você. Você tem que soltar isso. E aí, a ativação da Kundalini, quando você começa a fazer, e sendo repetitiva, que eu já falei isso em todos os vídeos também, isso é um processo, tá? Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você tem 20, 30, 40 anos, você tá acumulando um monte de lixo dentro de você, acumulando um monte de porcaria que não presta, não vai ser uma sessão que vai conseguir fazer essa limpeza, essa reforma interna para poder limpar 10, 15, 20, 30 anos de lixo que você coloca para dentro de você. Não tem como, tá? Então é um processo. Algumas pessoas precisam de mais sessões, que tem pessoas que são muito densas, guardam muitas questões. E aí, cada vez que a gente vai fazendo o processo da Kundalini, ela vai soltando um pedaço, ela vai soltando uma parte, ela vai soltando uma amarra. E aí, conforme você vai fazendo, aí você vai ficando mais leve. E tem pessoas que choram porque precisa soltar através do choro. O choro é uma limpeza maravilhosa. Então, assim, tem gente que grita, enfim. E tem pessoas que carregam umas coisas desde que tinha 4, 5, 6 aninhos de idade. A pessoa tá com 40 anos e tá acumulando um monte de porcaria desde os 5, 6 aninhos de idade. Olha, isso é pesado, gente. Ninguém merece viver assim. Ninguém merece viver acorrentado, triste, frustrado, aprisionado nas suas próprias emoções densas. Você não merece viver assim. Você merece ser leve, você merece ser fluido, você merece ser feliz, merece ter relacionamentos bacanas, amizades bacanas, empregos extraordinários. Você merece crescer na sua profissão, você merece explodir, ser conhecido, ser reconhecido. É isso que você merece. Você tá aqui para ser feliz. Homem, mulher que estiver me assistindo. Você não tá aqui para sofrer. Quem inventou que você veio aqui para sofrer te vendeu uma história errada. O mundo é extraordinário. Só que, para a gente ter uma vida extraordinária, para que o nosso mundo externo seja extraordinário, a gente tem que estar sentindo o extraordinário dentro. Se o nosso mundo interno não é extraordinário, a gente não vai conseguir ver a beleza do mundo do lado de fora. A gente não enxerga as pessoas bacanas, a gente não enxerga as oportunidades bacanas quando o nosso mundo interno tá todo colapsado, tá todo podre, não tem como. A gente só vê coisa ruim do lado de fora, a gente só vê no negativo, a gente só vê situações que deixam a gente ainda mais triste, mais frustrado. A gente fica com um filtro muito ruim quando a gente tá mal por dentro, entende? Então, cada vez que a gente vai fazendo aí o processo da Kundalini, esses sentimentos eles começam a sofrer uma transmutação. Então, as culpas que você carrega, elas vão se transmutando em auto-perdão. Ai, que sentimento maravilhoso o auto-perdão, gente, ele liberta. Então, essa culpa vai se transformando em auto-perdão, a mágoa, ela vai se transformando ali no perdão. Você consegue perdoar, mesmo que seja difícil perdoar, você consegue perdoar. E perdoar não significa aceitar a pessoa de volta. Perdoar significa entregar para a pessoa o que é dela e não carregar mais essa conexão que você tem com ela. É cortar esse laço, é cortar esse fio com essa pessoa que te fez mal. É você lembrar dessa pessoa e justamente isso não te causar um mal-estar, isso não retroalimentar a sua mágoa. Entende? É quando você lembra de uma situação de alguém que te machucou, te magoou, fez alguma coisa ruim com você e o sentimento é neutro, é indiferença. Você não vai criar amor por essa pessoa, você não vai criar admiração por essa pessoa, porque não tem como. O que você vai ter por essa pessoa é. Ah, você lembra do que Fulano fez com você? Às vezes você até esquece. Que Fulano? Já aconteceu comigo. Enfim. Ou então você fala assim: ih, é meio. Não. Isso não me machuca mais, isso não me incomoda mais, isso não me fere mais, não me atinge. Entende? Você para de
de lembrar de alguma coisa do passado e sentir algo negativo em relação àquilo. Você fica neutra, sabe? E isso ficou no passado, o passado tá no passado, deixa pra lá, eu não ligo mais pra isso. Entende? E a questão ali daquela vergonha, né, que eu falei pra você, vai começar a subir em você um amor próprio, sabe? Uma admiração por você mesma. Você vai começar a se sentir mais bonita, mais bonito, mais autoconfiante, mais merecedora. A sua autoimagem vai mudar. Você vai se olhar de outra maneira no espelho. Você vai se olhar com carinho. E quando você se olha com carinho, você cria uma blindagem sobre pessoas que querem te criticar, pessoas que querem te atacar, pessoas que querem te diminuir. Porque quando uma pessoa te ataca e aquilo te afeta, significa que lá no seu fundo você sabe que aquilo é verdade. A pessoa está reafirmando uma coisa que você acredita sobre você, por isso que te machuca. Quando alguém te ataca, fala alguma coisa pra você, ai, você é feia. Você sabe que você não é feia, você sabe que você é linda, entende? Que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é uma pessoa extraordinária, que você é uma pessoa legal. Então, assim, e aí as críticas, o julgamento alheio é uma coisa que você até ri. É mesmo? Você acha isso de mim? Que interessante, eu não acho. É libertador, gente. É libertador, tá? Eu falo por experiência própria. E esse aqui foi o mais longo, porque não tem como falar sobre isso num vídeo de 10 minutos. Esse assunto, ele é muito profundo, né? E tem até uma comunidade, que eu esqueci o nome agora, que fala muito sobre isso também, dos sentimentos. Não vou lembrar agora, comunidade, canal, alguma coisa assim. Que fala muito sobre essa questão do quanto os nossos sentimentos atrapalham a nossa vida. É, e assim, muitas pessoas me perguntam, né? Nossa, mas de onde você tira todos esses conhecimentos e tudo mais? Hoje a gente está em 2026, né? Eu comecei a estudar esses assuntos em 2017. Então, assim, quase 10 anos, né, de conhecimento, de caminhada e de aplicar as coisas na minha vida, de trazer à luz da minha própria consciência sobre a compreensão dessas coisas, né? Eu aprendi muito com terapeutas extraordinários, assim, com os terapeutas fora da curva, sabe? Essas coisas que eu tô falando pra você foram coisas que eu aprendi, que eu estudei e que tem base, não são vozes da minha cabeça, ok? Mas esse processo da Kundalini, ele ajuda muito a você a liberar, a trabalhar, a transmutar essas emoções e sentimentos que muito dificilmente a gente consegue fazer de forma consciente. A gente faz o processo da Kundalini e a gente sente que saiu. A gente nem sabe o que saiu. Ai, saiu alguma culpa aqui, porque você vai ficando mais leve. Você vai perceber que você vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. E chega uma hora que você entra no estado de neutralidade. Esse é o estado mais poderoso que você pode entrar na vida. Tipo assim, a opinião do outro já não te afeta mais, o passado não te afeta mais, você para de reviver as situações que você já viveu, porque você já aprendeu o que você tinha que aprender sobre aquilo, e aí automaticamente você começa a ter relações melhores, você começa a ter uma relação melhor com você, você fortalece a sua solitude, você fica bem com você. A sua companhia fica maravilhosa. E aí você tem vontade de fazer as coisas. Se você não tiver companhia, você vai sozinha e você se diverte, você conhece gente, você vai criando conexões. É extraordinário. Eu sou suspeita para falar porque eu trabalho com isso, né? Mas eu sempre gosto de dizer, antes de trabalhar eu passei pelo processo. Então tudo que eu tô falando aqui para você, eu vivi. É empírico, eu vivi na pele, ó, vivi na pele. Umas transformações absurdas. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você se liberte dessas porcarias, dessas amarras, que você jogue todo esse lixo fora. Se liberta disso, se liberta desse passado. Vamos curtir o presente. A vida só existe no presente. O futuro não existe e o passado já se foi. Então, a vida é aqui, a vida é agora, só existe o presente. E o nosso português é tão maravilhoso que olha o nome da palavra, né? Presente. O presente é um presente. Aproveite o presente. Faça diferente. Gostou? Bom,
Eu vou ficando por aqui, porque eu já falei muito, esse vídeo com certeza deve estar enorme. E, enfim, né? Eu acredito muito que vai chegar para quem precisa chegar. Estou muito feliz de ter voltado para o canal do YouTube. Fiquei 1 ano longe do canal e agora eu tô voltando e trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês, falando um pouco das minhas experiências, das minhas vivências e aprofundando, né, mais e mais camadas sobre esse processo da Kundalini, que é transformador, libertador, te conecta com a sua melhor versão, traz de volta ali a autoconfiança, a alegria, a leveza. E quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, quando a gente tá bem com a gente, tudo flui. É impressionante, é mágico. Então, se você se identificou com esse vídeo, com alguns exemplos que eu te dei, se você percebe que tá com essa mochila de pedra nas costas, se você percebe que tá com essas correntes aí amarradas nos seus pés, que você quer dar um passo para frente, que você quer ter oportunidades melhores, relacionamentos melhores, mas você tá sempre caindo nas mesmas ciladas, é porque tem algo que precisa ser resolvido aqui, ó, dentro do seu coraçãozinho. Então, se você quiser a minha ajuda, além da ativação da Kundalini, que é a prática em si, eu também ofereço uma análise terapêutica, tá? Dentro da sessão da Kundalini, temos 1 hora ali de conversa para eu conhecer você, eu conhecer a sua história, você me contar quais são os padrões que se repetem, o que foi que aconteceu na sua infância que você lembra que pode ter ocasionado isso? Como é que foi a sua infância? Como é que era a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã? Tudo isso são indicativos. Isso aí é uma maneira da gente fazer uma investigação de onde pode estar vindo essas travas que você tem na vida, né? Essas travas no relacionamento, no trabalho, no dinheiro, travas sobre você, entende? A gente consegue fazer um mapa dessas situações. E o que a gente não conseguir mapear, fique tranquilo, fique tranquila, porque a Kundalini vai lá. O mais incrível é que mesmo que você não saiba, como eu já disse anteriormente, a Kundalini vai lá e ela resolve os seus BOs internos, mesmo sem nem você saber do que se trata. E ela vai te libertando. Cada vez que você vai fazendo, você vai soltando uma amarra e vai saindo uma camada e você volta a ser aquela linda flor de lótus que você nasceu pra ser. Bonito, bonita, poderosa, poderoso, que atrai tudo de bom e do melhor, ok? Estamos combinados? Então, se você quiser me ajuda, se quiser fazer a sua ativação da Kundalini, ó, WhatsApp tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá na descrição do canal, qualquer lugar que você for aí no canal, você acha o meu WhatsApp, fique à vontade, entre em contato comigo, me conte a sua história, eu quero conhecer você e quero que você se transforme. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que você seja corajoso, corajosa, autoconfiante. Porque você veio aqui para brilhar. Você não veio aqui para passar batido, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima, falando da Kundalini, sobre as energias e o mundo espiritual, que também, ó, você vai adorar esse conteúdo.